Feliz sábado, meu irmão, minha irmã. É um prazer estar aqui com você, mesmo que seja à distância, pelos meios digitais. Nós começamos a ter uma demanda que não estamos conseguindo atender. Antes, não tínhamos nenhuma igreja aberta e agora já temos várias abertas. Poderíamos abrir todas já, porém temos ajustado aí o horário, os cultos, para conseguirmos estar no máximo possível de congregações. Se você está vendo esse vídeo, é porque possivelmente você não pôde ir à igreja porque tem menos de 12 ou mais de 60, ou talvez você até esteja na igreja, mas para que eu estivesse mais próximo de você, então eu estou pregando aí na sua igreja através desse vídeo. E você, assim como diz o apóstolo Paulo em Hebreus, está se reunindo com os seus irmãos. Isso é muito bom, isso anima a gente. É importante estarmos convivendo, mesmo que à distância, com aquelas pessoas que amamos e adorando o nosso Deus. Certamente você já fez o seu culto de adoração e agora chegou a hora da palavra. E eu queria compartilhar com você uma mensagem de Deus. Não antes de abrir a Bíblia, eu quero fazer uma oração. E eu convido você para orar juntamente conosco. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu me coloco na sua presença mais uma vez. O Senhor sabe que estamos gravando essa mensagem com o intuito, Pai, de que ela chegue a mais lugares e abençoe mais vidas. Pedimos que o Senhor fale com os teus filhos. Pedimos que o Senhor ilumine os teus filhos. Pedimos que o teu Santo Espírito fale conosco através das tuas sagradas Escrituras. E que o Senhor venha nos dirigir a vida. Que o Senhor venha cuidar de nós, receber a nossa adoração. E esteja esse irmão na igreja ou em sua casa, que a tua bênção esteja com ele. Essa é a nossa humilde petição, no nome santo de Jesus. Fala conosco, dirija-nos. Uma vez mais, usa-me segundo a tua vontade, para a tua glória, é o que lhe pedimos por Cristo. Amém. Amém, querido. Deus abençoe-nos e eu quero meditar com você na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um perigo que nos cerca. Nós estaremos falando sobre o ataque eficaz do nosso adversário. Veja que ele tem lutado de todas as formas para tentar destruir a nossa fé, para tentar nos afastar dos caminhos de Deus. E, ultimamente, de alguma maneira, nós estamos bem, à vontade. Sim, obrigado. Podemos pregar, podemos falar aos quatro ventos sobre a nossa fé. Temos leis que protegem os alunos para guardar o sábado, patrões que entendem perfeitamente e nos permitem trocar o horário para podermos guardar o sábado. Tá tudo tão gostoso que tem até adventista que não quer que Jesus volte. Não, isso é impossível, brincadeira, né? É impossível isso. Mas, querido, o que eu quero dizer é que nós estamos, sim, sobre um ataque. E esse ataque tem sido eficaz. E os ataques bons são aqueles ataques em que o adversário não vê que ele está chegando. E certamente esse é um destes, que se nós não prestarmos atenção, seremos pegos de maneira desprevenida. Querido, eu quero compartilhar com você o que está escrito na palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Se você puder, abra sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui para juntos lermos a palavra de Deus. Você sabe que o livro de Eclesiastes é logo após ali o livro de Provérbios, capítulo 3, verso 1. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Veja, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu trouxe esse texto aqui, caso você não tenha achado na sua Bíblia, você tem ele agora aí. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Interessante notar que esse texto
escrito por Salomão, ele nos faz pensar. Nos faz pensar justamente porque muitas vezes nós temos vivido correndo do relógio. Já aconteceu isso com você? Numa sexta-feira, o pôr do sol chegando, a casa virada de cabeça para baixo, muitos compromissos com a igreja, com a família. É complicado. Nós vivemos correndo e correndo contra o tempo. Salomão já disse: tudo tem o seu tempo determinado. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, tá? Eu quero compartilhar com vocês um texto que está no Espírito de Profecia. Preste atenção no que está escrito aqui. O caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e atos costumeiros. Vou repetir. O caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e atos costumeiros. Interessante notar que muitas vezes nós julgamos as pessoas por um erro. Lembra de que quando você fala, por exemplo, de Sansão, automaticamente você lembra de Dalila. Muitas pessoas se esquecem dos grandes feitos que esse juiz executou, auxiliando Israel a se livrar dos seus inimigos. Se esquecem também, no seu final, aonde se converteu e pediu perdão para Deus, glorificando a Ele, destruindo os adversários de Israel. Queridos, mas lembramos muito de Sansão por conta do quê? De um erro. Agora, o que o Espírito de Profecia diz para nós é que o caráter não se revela por um erro e nem por um acerto. Veja, não adianta você entregar uma marmita um dia no ano e achar que está fazendo uma boa ação. Você tem que ser uma pessoa benevolente o ano inteiro. Não adianta você, quando recebe o seu 13º, as suas férias, fazer uma boa oferta e dizer, eu estou aqui dando um bom valor em dinheiro. Deus não está olhando o valor, o montante. Ele está olhando a sua fidelidade em relação à proporção do que você tem ganhado. Seja pouco ou seja muito. Atos costumeiros, constantes. Veja que tem mais uma mensagem que nos diz o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Tá? Na verdade, é um texto de um autor americano muito interessante que diz assim: plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. Vou repetir. Plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. Veja que a ênfase está em cima de atos costumeiros. Atos costumeiros. Importante nós verificarmos isso. Na nossa vida, muitos atos costumeiros, que podemos chamar de hábitos, devem ser desenvolvidos. Nós temos que ter o hábito de fazer exercício físico, hábito de se alimentar corretamente, hábito de tomar água, hábito de tomar sol, hábito de descansar. Você já ouviu essa história. E tem outros hábitos que muitos têm negligenciado. E por isso há tantos enfermos espirituais no nosso meio. Nós devemos sim tirar tempo para estudar a Bíblia, orar, estudar a lição, testemunhar para as pessoas, estudar o Espírito de Profecia, fazer o bem. Como é importante também alimentarmos esses hábitos espirituais. Querido, até um filósofo eu posso usar para mencionar aqui para vocês a importância de tirar um tempo para fazer coisas e atos costumeiros. Olha o que dizia Aristóteles: somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Veja, uma pessoa que canta muito bem, ela não canta bem simplesmente porque tem o dom, porque ensaiou, não, mas porque ela costumeiramente tem exercido, tem estudado, tem investido tempo para aperfeiçoar o seu dom. Quando vemos ela cantando, ficamos assim, nossa, que lindo!
Porém, nós sabemos que aquela música que ela está cantando não é um ato isolado. Ela tem cantado há tempos. Por isso que sua interpretação foi tão excepcional. Eu quero lembrar a você que o nosso adversário, ele não consegue nos enganar. Não consegue nos enganar. Por que não consegue nos enganar? Porque Deus tem feito nos conhecer os seus mistérios e os seus planos para o futuro. Ele tem nos alertado. Mas como o inimigo não pode nos enganar, ele tem feito a gente ficar olhando apenas para si mesmo, apenas para os nossos interesses, focados nas nossas necessidades. E com isso, muitas vezes nós estamos o quê? Negligenciando, meu querido irmão e minha irmã, hábitos espirituais e também outros hábitos de saúde, como eu mencionei. Veja que o nosso adversário, ele não está interessado em se opor ao sábado nesse momento, em se opor à imortalidade da alma nesse momento. Ele não pode nos enganar, mas ele está interessado em quê? Em fazer-nos perder o nosso tempo com coisas que não são importantes, para que as coisas importantes sejam negligenciadas. Preciso mencionar para vocês também o seguinte, que muitas vezes nós estamos confundindo aquilo que é importante com o que é urgente. Veja, coisas urgentes acontecem na nossa vida. E quando isso ocorre, a gente tem que parar e tem que resolver. Mas não é para que vivamos todos os dias com coisas urgentes a serem resolvidas. Porque as coisas urgentes tiram o tempo da nossa família, as coisas urgentes tiram o tempo da nossa alimentação, tiram o tempo nosso com Deus. As coisas urgentes tiram o tempo nosso com nossos filhos. Então, nós precisamos organizar a nossa vida para que as coisas urgentes aconteçam quando forem acidentes. No mais, se uma coisa é importante e você faz ela dentro do prazo combinado, ela não irá atrapalhar a sua rotina, ela não irá atrapalhar os seus hábitos. Agora, eu comecei essa mensagem falando que o inimigo está fazendo um ataque eficaz. Qual é o ataque dele, então? Nós temos que descobrir, será que são hábitos ruins? Ou será que é o egoísmo de cuidar só das nossas próprias coisas? Bom, eu quero dizer para você que não é nem o egoísmo e nem são os hábitos ruins. O ataque que o inimigo tem usado é a falta de administração do nosso tempo e, por consequência, o desvio de foco. Veja, imagine só a cena. Você, durante o seu expediente, gastou tempo desnecessário com o seu celular. E você ficou ali mexendo no seu celular durante o horário de expediente e tal. Quando acabou, quando deu 5 horas, quando deu 6 horas, você não terminou o seu serviço. Então, acontecem duas opções. Ou você tem que ficar mais um pouco para que você termine o seu serviço, ou você terá que levar serviço para casa. Às vezes, não em pastas, não em cadernos, mas preocupado, angustiado com aquilo. Veja, o desvio de foco do celular ou de qualquer outra coisa, conversas frívolas, desnecessárias, uma curiosidade no Facebook, no Instagram, no Twitter, uma perca de tempo fará com que você produza menos. E produzir menos vai sobrecarregar a sua agenda. Você vai chegar em casa cansado ou chegará em casa mais tarde. E querido, chegando em casa mais tarde, você vai comer mais tarde, vai descansar mais tarde. E aí, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter tempo para o seu cônjuge, você não vai ter tempo para o seu filho, você não vai ter tempo para cuidar da sua saúde, você não vai ter tempo para estudar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque você vai dormir até o máximo da hora que você pode. Para daí sim você ir trabalhar, já se arrumar e ir trabalhar. Porque no trabalho você não atrasa. Mas com as coisas de Deus, como ele não cobra, você deixa para depois. E muitas pessoas têm deixado para estudar a lição à noite, e à noite não conseguem. Então deixam para o outro dia, e no outro dia não conseguem também.
Veja, o inimigo está usando isso para nos atacar. Digo mais, tem pessoas que não estão cuidando da sua família, não dão atenção para os filhos, para a esposa, e aí chega o dia de ir à igreja. Poxa, eu tenho que ficar com a minha família, eu não posso trocar minha família por Deus. Peraí, você trocou a sua família a semana inteira pela sua desorganização do tempo. Você preferiu ficar gastando tempo com porcaria, me desculpe a expressão, e agora você não tem tempo para a tua família. E aí você vai pegar da onde? Vai pegar de Deus. Suponhamos que você ainda seja uma pessoa consciente e não pegue o tempo de Deus no sábado de manhã, mas no sábado à tarde, que você deveria fazer o bem, visitar as pessoas, ligar para os familiares. Você fala, não, agora eu vou descansar porque eu estou cansado. Sabe por que você está cansado demais? É porque você roubou o tempo do seu descanso também durante a semana. O ataque do nosso inimigo hoje é fazer-nos não administrar o tempo, não termos foco, e dessa forma ele tem conseguido nos desviar daquilo que é importante, da palavra de Deus, da espiritualidade, da nossa família, da nossa igreja. O nosso trabalho sim é importante, mas ele não é o mais importante. Querido, pense nisso. Lembre-se que Jesus disse para você e para mim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não se esqueça disso. E agora que você sabe qual é o ataque do inimigo, agora que você sabe qual é a estratégia dele, eu te convido a pensar qual será a sua próxima jogada. Você deixará ele continuar roubando o seu tempo, desviando o seu foco, tirando a sua paz de dominar aquilo que é o teu, as 24 horas que Deus dá para todo ser humano? Ou você continuará sendo deixado levar por ele? Você vai fazer alguma coisa com relação a isso? Eu te desafio a pegar um papel ainda hoje, escrever as tuas prioridades, família, Deus, emprego, e ver quanto tempo você vai gastar para cada coisa, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e seguir esse planejamento. Mas não esqueça, Deus te deu 6 dias e só te pediu um. Lembre-se que ele escreveu, lembra-te do dia de sábado. Guardar o sábado não é só não cuidar dos seus próprios interesses no dia sagrado, mas também cuidar dos interesses de Deus nesse dia. Se você estiver descansando e dormindo nesse dia, será que você não está também transgredindo o sábado? Pense nisso. Que Deus possa lhe ajudar e me ajudar a fazermos o nosso melhor. Eu quero orar com você e quero pedir que Deus nos fortaleça para que a gente consiga se livrar desse ataque, administrar melhor o nosso tempo, construir bons hábitos e glorificar o nome do Senhor como povo escolhido, nação santa, geração eleita, conforme a sua palavra diz. Feche os seus olhos, ore comigo mais uma vez. É o que eu lhe peço. Senhor nosso Deus e Pai, por Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui orando e clamando a Ti. Pai Santo, Tu sabes como o inimigo tem lutado contra nós e nos desanimado, tem nos afrontado, tem nos feito desistir, tem nos, ó Pai amado, estar se sentindo estressados, sobrecarregados. Muitas vezes não temos tempo de fazer aquilo que queremos. Pai Santo, eu oro a Ti e peço, tem compaixão, ajuda-nos, fortaleça-nos, guia-nos pelo caminho do Senhor, como diz a Tua palavra, leva-nos a pastos verdejantes, tranquilos, mansos. O segredo está em administrarmos o nosso tempo e pedimos a Sua ajuda, porque sem ela não conseguiremos. Que o Senhor abençoe o Teu filho e a Tua filha que está assistindo esse sermão, seja na igreja ou em sua casa, e que o Teu Santo Espírito ajude ele a se organizar para que faça mais com menos e assim tenha mais tempo para louvar o Teu nome na Tua igreja e também para fazer o bem para os seus semelhantes. Pai Santo, dá-nos essa capacidade para que possamos testemunhar e resplandecer a luz do Senhor para todos os homens dessa terra. É a nossa humilde oração
de gratidão e certeza de que o Senhor está nos ouvindo e nos ajudará. Abençoe os teus filhos e ajude-nos a organizar melhor o nosso tempo para que o Senhor seja prioridade em nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido. Que Deus abençoe você, que Deus guarde você, levante o rosto sobre você e te dê a paz. Até a próxima, com a bênção de Deus. Feliz sábado.